Bom dia, paz do Senhor esteja com você, que esteja no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, que a paz esteja com você. Amém? Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, que é a Igreja Evangélica de Jesus para as Nações, que fica em Alphaville, Barueri, São Paulo. E eu estou aqui fazendo mais uma célula digital para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. E o tema de hoje é: construa sua casa sobre a rocha. Amém? Essa palavra é muito forte e eu acredito que você vai gostar. Glória a Deus. Mas antes eu quero deixar alguns recados sobre os cultos de lá da igreja. Amém? Bom, na quarta-feira, amanhã, haverá culto às 15 horas e às 20 horas. No domingo, às 9 horas, nós estaremos na Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia. Haverá batismo às 8 horas. Se você quiser se batizar, estiver preparado para se batizar, você tem que fazer a inscrição no aplicativo da IEJN Alphaville, amém? E aí lá você se cadastra, faz o cadastro, e lá você vai fazer o apostolado também, e aí você pode se batizar, aleluia? E o batismo acontece toda a Santa Ceia, todo primeiro domingo do mês, glória a Deus. E também haverá no domingo também, às 14 horas, o seminário de libertação, com o apóstolo José, glória a Deus. E o endereço da igreja, ele fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui, o tema de hoje é: construa sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. E vamos para a palavra, que é Mateus 7, 24 a 27, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia! Glória a Deus por esta palavra. Aleluia! Glória a Deus. E essa ministração dessa semana aqui, nós vamos falar sobre, todos nós sobre célula digital, nós vamos falar sobre construir a nossa casa na rocha. Que a rocha, quem é? Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o nosso alicerce, como ele diz aqui na palavra. Porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? E o que é o alicerce na rocha? O fundamento na rocha. Porque nós temos que não somente ouvir a palavra, mas nós temos que praticá-la. Amém? Porque não adianta a gente escutar a palavra, porque você vai no culto, você escuta a palavra. Amém? Aí você diz glória a Deus, aleluia. Ela entra no seu coração, mas você vem a praticar depois ela? Você vem guardar ela no seu coração? Para que você não somente espere no Senhor, mas que você a pratique. Amém?
Porque é isso que o Senhor está falando aqui nessa palavra. Porque não adianta nada a gente construir um legado se não tem fundamento. Nós temos que ter o fundamento na rocha, que é Jesus. Amém? Porque, pois nesta passagem, o Senhor diz muito claro que quem ouve as palavras dele é como um homem prudente. Porém, ele não basta somente ouvir, ele precisa praticar. Então, a palavra do Senhor, essa palavra da Bíblia, que é a Bíblia, que é o nosso manual de vida, ele é o nosso manual de vida. Ele não é somente para você ouvir, ler, você tem que praticar. Porque quando nós estamos firmes em Jesus, pode vir de tudo, qualquer problema. E nós não seremos abalados. Sabe por quê? Porque nós confiamos nele. Assim está escrito lá no Salmo 125. Está escrito assim, ó, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Pode vir qualquer tempestade. Pode vir qualquer tempestade, mas nós estamos firmes na rocha que é Jesus. Amém? Porque aqui está escrito que quando o homem constrói a sua casa sobre a areia, ela afunda, ela vai embora com qualquer tempestade. Então, ou seja, quando nós escutamos a palavra, mas nós não praticamos ela, provavelmente a sua casa vai desmoronar. Com qualquer problema, qualquer situação. E problema a gente vai ter, porque infelizmente nós estamos no mundo, entendeu? E no mundo temos problemas, e no mundo os causará problemas. Não tem o que fazer. Amém? Somente quem é crente, somente estará salvo o dia que Jesus Cristo voltar e nos levar para junto de Deus. Mas quem ainda não é crente, quem não aceitou Jesus, vai ser um grande problema. Porque vai continuar aqui, vai continuar com problemas. Por isso que eu falo que você tem que aceitar Jesus. Porque quando você aceita Jesus, Jesus transforma a sua vida. Jesus muda tudo. Amém? Com certeza. E aí você vai começar a compreender a palavra. Por que muita gente, eu digo isso porque antes de eu me converter, eu lia muito a palavra, mas eu não a entendia. Eu não a entendia. Algumas coisas até que eu entendia, mas algumas coisas eu não entendia. Amém? Por quê? Porque eu não tinha o Espírito Santo ativo em mim. Porque nós só entendemos a palavra quando nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E tudo isso vem por meio da salvação, da aceitação de Jesus. Amém? E não adianta muita gente ficar falando que você faz obras, você já está salvo. Não. Isso é o acaso, isso não existe. Você só é salvo quando aceita Jesus. Amém? E a prova disso está na Bíblia. Está na Bíblia que tinha um homem que ele era muito bom. Ele fazia muita caridade, generosidade, mas ele não era salvo por Jesus, ele não conhecia Jesus. Aí Deus disse ao anjo para que ele descesse lá e falasse para ele ser salvo, para ele aceitar Jesus, para que ele pudesse ir para o céu, porque senão ele não ia sair dali. Amém? Porque ele era muito bom e Deus não queria perder ele. Então ele foi salvo, ele aceitou Jesus. Amém? E eu tenho certeza disso, que você tem que aceitar Jesus, porque é assim que você vai ir para a eternidade. Porque muita gente hoje, eu vejo isso, né? Pelo menos aqui no meu bairro, as pessoas só querem viver o hoje. Eles não pensam na eternidade, né? Eles acham assim que morreu, acabou, né?
Mas nós, evangélicos, nós pensamos na eternidade, porque nós queremos estar com Deus. Porque quando nós morremos, se nós formos para o inferno, acabou Deus, não tem mais. A distância de Deus vai ser muito grande. Nós não veremos mais Deus. E sem Deus a gente não é nada. Amém? Ah, a gente não vai estar mais aqui na terra, não vai precisar mais de Deus. A gente vai precisar de Deus todo o tempo. Mesmo estando na eternidade, mesmo estando aonde estiver. Porque Deus é tudo. Deus é todo poderoso. Amém? Nós precisamos dele o tempo todo. E quem é apaixonado por Deus não consegue viver sem Deus. Amém? Quem não liga, quem prefere as coisas do mundo, não vai sentir tanta falta dele. Só que vai ficar lá, na onde que não deveria ficar. Amém? Mas enfim, alguma coisa me falou para falar isso, para alguém que tá precisando escutar isso. Amém? Porque a verdade não era essa palavra que eu ia falar. Mas voltando aqui, então, quem tem um evangelho raso, não lê a Bíblia com atenção, prestando atenção no que ela diz, somente lê por ler, é a mesma coisa que nada, porque nós devemos praticá-la. Porque quando nós nos convertemos, né, que vem aquele amor, primeiro amor, que na verdade nós não podemos perder o primeiro amor de Deus, nós estamos na rocha. O Senhor já nos coloca na rocha e Ele faz a gente nos mudar, construir em cima dele, em cima do alicerce que é Ele. Mas o difícil é permanecer. Por quê? Porque nós estamos no mundo, como eu já disse. O mundo nos leva a querer fazer, na verdade, o inimigo, ele não fica falando pra você, não fica te atacando, muitas das vezes. O que ele quer fazer com você é te distrair. Te distrair tirando você da palavra, tirando você da oração. É isso que o inimigo faz. Então, por isso que você tem que ser firme. Você não pode se distrair. Porque se você se distrair, ele vai e te domina. O inimigo. Entendeu? Então, não pode se distrair. Em nome de Jesus, você tem que, assim como eu, assim como você, nós não podemos nos distrair. Nós temos que estar na rocha que é Jesus. Amém? Porque é nela que o nosso alicerce vai ficar inabalável. Nada vai nos derrubar. Amém? Nós estaremos firmes. Um glorioso Deus. Por isso que nós devemos nos alimentar da palavra, dia e noite, assim como diz lá no Salmo 1, que diz assim: no Salmo 1 diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Então, esse Salmo 1 é o salmo que Deus me deu assim que eu me converti. Por quê? Porque ele falou: lê a palavra dia e noite, medita ela, que você vai entender, que você vai estar firme. E realmente, eu comecei a ler os salmos e daí em diante eu comecei a me firmar, a minha mentalidade começou a mudar. Amém? Porque quando você começa a ler a palavra, a sua mentalidade muda muito, 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 muito. Você começa a ter a mentalidade de Deus, a mentalidade de Cristo. Aleluia! E assim, estaremos fortes,
para aguentar as tempestades da vida. Porque o Senhor disse, mesmo estando com ele, que não haveria aflições, que haveria aflições, entendeu? Mas tem um porém. A gente pode ter aflição, mas nós estamos com ele na rocha. Amém? E é isso que importa. Nós estamos construindo a nossa casa na rocha. Portanto, a mensagem de hoje é que se alimente com oração, jejum e a palavra, pois era assim que Jesus fazia. E é assim que devemos fazer para sermos fortes a todas as diversidades e ficarmos atentos a tudo, inclusive a voz do Senhor. E eu te convido hoje para que, se você não aceitou Jesus ainda, que você venha aceitar Jesus. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque Jesus é tão maravilhoso, é tão lindo, e Ele é muito misericordioso. Amém? E eu tava lendo a palavra, eu tô lendo o livro de Isaías, e aqui em livro de Isaías diz muito assim, ó, que a ira do Senhor é complicada. Se não tivesse, se Jesus não fosse o plano de Deus para a nossa salvação, com certeza nós não estaremos aqui. Porque o Senhor, a ira dele contra o povo de Israel, com tudo que ele fez, era muito poderosa. Era muito poderosa. Porque se ele destruiu uma cidade de Sodoma e Gomorra, ele ia destruir Jerusalém. Porque diz isso muito aqui, nas passagens que eu tô lendo. Amém? Só que Deus é tão misericordioso que ele diz assim aqui, ó, em Isaías 4, versículo 2. A passagem chama o renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento, de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém. O Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo, e para o calor do dia, refúgio e esconderijo para a tempestade e a chuva. Por isso que eu digo, o Senhor é misericordioso, e o plano dele de crucificar o seu próprio filho era de nos salvar. Porque o homem, ele é pecaminoso. Amém? E ele deu o seu filho, o único, para que salvasse a nossa vida, para que nós possamos viver o hoje, porque senão a gente não estava vivendo aqui não. Pode ter certeza disso. Porque a ira de Deus era muito poderosa. Então eu te falo, aceite Jesus, aceite Jesus e venha ter a misericórdia de Deus. Porque é isso que importa para a sua vida, para a minha, para a sua vida. Que sejamos aceitos pelo Senhor. Que nós sejamos filhos dele, que ele venha nos adotar como filhos do Senhor. Porque até então, enquanto não temos Cristo, nós somos criaturas criadas por Deus. Porém, Ele quer você de volta. Ele quer você como filho. Ele não quer você como criatura. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, eu convido você a aceitar Jesus no dia de hoje. Amém? Aceite. Aceite, porque Ele só vai te transformar. Ele vai transformar o velho no novo homem. Pode ter certeza disso.
Amém? E você vai ter tudo que é de bom de Deus daqui nessa terra. E eu tenho certeza disso. Amém? Glória a Deus, aleluias. Que a palavra de hoje entre no seu coração. Que ela venha trazer o amor, o carinho. Que ela venha, que o Senhor tenha colocado isso na sua vida. Porque foi o que eu pedi ao Espírito Santo. Para que ele leve essa passagem para aquela pessoa que estiver precisando escutar hoje. No dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Deus misericordioso entre na sua vida, que Ele seja o favor da sua vida, que Ele venha cobrir a tua vida em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Que a paz do Senhor esteja ao seu redor, te levando aos caminhos certos no dia de hoje. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, me siga nas redes sociais e curta para que mais pessoas venham assistir. Amém? E que a paz esteja com você. Que Deus abençoe sua vida, o seu caminho e o seu dia de hoje, o seu trabalho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus, aleluias.